Aleluia. Deus Pai, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, Senhor, para poder exaltar o Teu nome, Pai, porque o desejo do nosso coração é dia após dia que Tu realmente esteja, Pai, em primeiro lugar da nossa vida, porque não desejamos, Pai, agradar a homens, não ensinar princípios de homens, mas desejamos, Pai, todos os dias fazer com que os Teus sonhos, a Tua vontade, Pai, que possam ser realizados nessa terra. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito, Ele sempre é livre para agir no nosso meio da maneira a qual Tu deseja, porque, Pai, o desejo do nosso coração é estarmos voltados de todo o nosso coração a escutar a Tua palavra, porque, Senhor, a Tua palavra, ela tem primazia na nossa vida. Por isso que nós Te exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque essa noite nós não sairemos daqui do mesmo jeito que nós entramos, porque a Tua palavra, Pai, ela sempre nos exorta, ela sempre trabalha no nosso coração, e cremos plenamente, Pai, que nunca, jamais sairemos do mesmo jeito que nós entramos. Nós Te agradecemos, Pai, de todo o nosso coração, no nome de Jesus, amém. Aleluia. Por favor, senta só um pouco. Aleluia. Deus é bom demais, amados. Amados, abre lá em Isaías capítulo 5. Isaías, para quem não sabe, fica no Antigo Testamento, capítulo 5. Enquanto você está procurando Isaías, eu queria te falar algo, amados, de como às vezes as pessoas elas usam meios termos para poder me convencer e convencer também a vocês que eles estão com a verdade. E o que é que às vezes as pessoas usam, amado? Às vezes elas usam de palavras que muitas vezes são palavras bonitas, mas que não condiz com aquilo que é a verdade. E nós sabemos, amados, que a Bíblia ela é absoluta, ela não é relativa. A Bíblia ela é a verdade, ela não tem partes que são verdades, ela contém, ela não contém, ela é a verdade. Mas às vezes, amados, as pessoas elas querem menosprezar aquilo que nós cremos, como com relação àquilo que Deus diz na sua palavra. E tem coisas, amados, que eles tentam provar para a gente, nos convencer que a Bíblia não é absoluta, como eu já disse, eles acham que a Bíblia ela tem que ser relativo como, por exemplo, assim, que nem tudo que a Bíblia diz tem que ser a verdade. Mas deixa eu só te contar um fato para você poder entender melhor o que é que eu estou falando, tá bom, amados? Tem pessoas que dizem que um minuto não é absoluto, um minuto sempre vai ser um minuto, não é verdade? 60 segundos, é ou não é? É absoluto. Mas, amados, para as pessoas tentarem te convencer que um minuto não é absoluto, o que é que elas fazem? Elas dizem o seguinte, elas dizem, olha, um minuto depende de que lado você está da porta do banheiro. Se você está do lado de fora, um minuto vai ser uma eternidade para você. Mas se você está do lado de dentro, um minuto vai passar ligeiro demais. Mas eles usam, amados, de artimanha, eu posso assim falar de palavras bonitas, bem encaixadas, para tentar nos convencer de coisas que não são a verdade. E aqui, amados, em Isaías, no capítulo 5, no versículo 20, olha só o que é que a Bíblia diz. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Então, amados, o Senhor, Ele através do profeta Isaías, Ele já começou a nos exortar que chegaria dias onde as pessoas queriam dizer, amados, que a Bíblia não é aquilo que realmente ela é, que elas começam a dizer, amados, que o mal não é o mal é o bem, e o bem não é o bem, é o mal, que o amargo não é mais amargo, é doce, ou seja, que o certo é o errado, mas que o errado é que é o certo. E, amados, muitas vezes elas começam, através de ideias, através de cultura, tentar implementar dentro da igreja ideias que não são bem-vindas no nosso meio. Mas o Senhor nos mostra, amados, que nós precisamos ter conhecimento daquilo que Deus diz na sua palavra e não deixar que certos tipos de cultura entrem no nosso meio. Porque, amados, o que é errado, e o que é certo,
Não tem, amados, do que a gente discutir com aquilo que chega muitas vezes aos nossos ouvidos, que tentam nos convencer do contrário, dizendo que 1 minuto não é bem assim 1 minuto. Vai depender de que lado da porta você está do banheiro. Não, amados, 1 minuto realmente é 1 minuto. Como a palavra de Deus, ela é absoluta. Como a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela não contém a verdade. Ela tem 100 gramas de verdade. Não, amados, a palavra de Deus, ela é puramente a verdade. Aquilo que nós precisamos da nossa vida para nos guiar dia após dia naquilo que nós estamos precisando. Mas existem culturas que querem implementar dentro da igreja, que uma delas, amados, até eu fiquei abismado quando eu soube essa semana, que é justamente o que, amados? Mostrando que nos dias de hoje, nos dias atuais, na cultura atual, nós precisamos ler a Bíblia e trazer o conhecimento, o entendimento da Bíblia, não mais da maneira daquela pessoa que escreveu, que foi Deus, mas que nós precisamos pegar essas letras e interpretá-las através de quem está lendo, ou seja, moldando a Bíblia para o que é conveniente no meu dia a dia. E isso é certo? Não, amados, isso é totalmente errado. Então, o que é que eu preciso trazer hoje para vocês? Que culturas que estão vindo lá de fora, amados, muitas vezes elas tentam trazer dano para tentar trazer mentiras com caras de verdade para mim e para você. Sabe, amados, eu, particularmente quando estava estudando essa semana, eu encontrei pelo menos 3 coisas que esse tipo de cultura, muitas vezes, elas querem fazer. Uma é nos moldar a nossa identidade. Como, amados? Dizendo que nós não somos tudo aquilo que Deus diz na sua Bíblia que nós somos. Uma outra coisa, amados, que é justamente o quê? Não tem... Quando a pessoa pega e tenta dizer para você que a verdade, a mentira e a verdade, ela deve ser delimitada. Eita, como é? Hoje também está as palavras enrolando aqui no meio. Espera aí, vamos voltar aqui um pouco a fita. Muitas vezes, amados, existem influências que vêm de fora também para poder dizer para mim e para você que as palavras hoje estão faltando. Mas espera aí. Aleluia. Então, amados, tentam delimitar para a gente o que é a verdade e o que é a mentira. Dá para entender até aí? A segunda coisa, o que é? Então, amados, eles tentam dizer, amados, que nem tudo é daquele jeito que aparentemente parece. Sabe que muitas vezes você pode pegar, amados, e, por exemplo, eu chegar hoje e assisto uma novela e através daquela novela eu fico torcendo para quê? O esposo que tem uma esposa, que tem seus filhos, ele deixa para viver com uma prostituta. Então, eles querem dizer, amados, delimitar o que é o bem e o mal para a nossa vida, e não é de acordo com aquilo que Deus diz na sua palavra. Eles querem, mas justamente nos influenciar com tudo aquilo que eles querem, e não com aquilo que Deus diz na sua palavra. E nós precisamos, amados, parar um pouco e ver que temos a nossa identidade, quem nós somos, nós temos verdades que são absolutas para a nossa vida, e nós não vamos abrir mão com relação a tudo isso. Que nós precisamos, amados, largar aquilo que vem lá de fora, para poder trazer dano para aqui para a gente. Deixa eu começar a complicar para você poder começar a entender melhor, tá bom? Deixa eu começar logo a falar de cultura para você poder entender. Existe aquela cultura, vocês já ouviram falar da cultura do cancelamento? Onde as pessoas elas ficam com receio de poder expor quem elas são nas redes sociais, porque se ela chega e diz que ela é crente e ela acaba colocando um versículo bíblico, ela tem medo de acabar sendo cancelada. Por causa de quê, amados? Porque as pessoas acham que isso é politicamente totalmente errado. Você não pode impor sobre a vida de outras pessoas aquilo que você crê. Mas, amados, será que essa política de cancelamento, ela deve ter vez e voz sobre as pessoas dentro da igreja? Será, amados, que essa cultura a qual estão querendo colocar para mim e para você, ela deve realmente ser verdade na minha vida? Ou eu não devo ter vergonha de quem eu sou? Eu devo levantar a bandeira e dizer aos 4 cantos dessa terra que só Jesus Cristo é o Rei, Ele é o meu Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que eu não creio em outra coisa a não ser aquilo que Ele diz na sua palavra. Porque, amados, você já viu que muitas vezes as pessoas estão colocando medo para que as pessoas elas não façam aquilo que Deus nos chamou para fazer. E essa
política, essa cultura do cancelamento, elas têm entrado, amados, e os jovens na igreja, muitas vezes, eles não têm exposto a sua verdade, o seu conhecimento. Mas, amados, o que eu gosto demais é porque a Bíblia, ela nos ensina tudo aquilo que nós devemos crer. E nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abidnego e vamos levar as redes sociais para o tempo deles. E o que é que aconteceu, amados? O rei Nabucodonosor construiu uma grande estátua e disse que todos que faziam parte do seu reino deveriam se prostrar e adorar aquela grande imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não fizeram isso. E ainda mais postaram nas suas redes sociais que eles não adoraram aos deuses falsos, mas só adoravam somente ao Senhor. E aí o que é que fizeram? Vieram aqueles que amam o cancelamento, aqueles que gostam da cultura de dizer: ei, você não pode fazer isso, você não pode ser diferente de todo mundo, você tem que ser igual a nós. Se nós nos prostramos, você também tem que se prostrar. Mas, amados, eles disseram: não vamos fazer isso. E eles foram até o rei e disseram: ó rei, está vendo, rei Nabucodonosor, aqueles três publicaram em suas redes sociais que eles não irão se prostrar diante da sua imagem, essa escultura tão grande que o senhor fez. E aí, o que é que vai acontecer? E aí aconteceu justamente a política do cancelamento, a cultura do cancelamento, aonde eles chegaram, mas eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas, amado, será que é isso que Deus quer para a minha vida e a tua vida? Que a gente seja jogado na fornalha de fogo ardente? É claro que não. Mas mesmo que as pessoas nos abandonem, mesmo que as pessoas virem as costas para mim e para você, nós não vamos deixar de dizer quem nós somos para Deus e quem Deus é para nós. Nós vamos expor, mas nas nossas redes sociais, porque essa cultura de cancelamento não tem vez e nem tem voz no nosso meio. Nós vamos abrir, amados, as redes sociais e proclamar aos quatro cantos desse mundo que nós cremos na palavra. E aí o que é que acontece, amados? Deus estava no negócio, porque o nosso Deus, amados, não é um Deus de madeira, não é um Deus de pedra, mas é um Deus vivo e verdadeiro, um Deus, amados, que podemos levantar as nossas mãos santas e adorar Ele todos os dias da nossa vida, porque o que é que Ele fez, amados? Ele sabia que eles tinham sido cancelados, tinham sido jogados na fornalha de fogo ardente. Mas o que aconteceu? O poder que o fogo tinha de destruir eles, não tinha poder de destruir, porque o Deus que criou o fogo aniquilou o poder do fogo, e eles puderam passear tranquilamente, e em vez de vergonha, amados, eles tiveram honra. Então o que é que Deus, amados, está dizendo para mim e para você? Que mesmo que a política do cancelamento bata na tua porta, mesmo que alguém chegue para você e diga: ei, você não pode publicar isso. Sim, eu posso, eu devo, porque eu creio de todo o meu coração, amados, que se Jesus Cristo estivesse nessa terra nos dias de hoje, Ele com certeza iria usar as redes sociais para poder publicar quem Ele era, porque as boas novas do Evangelho, amados, devem ser publicadas aos quatro cantos dessa terra. Então, se você achava que a política de cancelamento, a cultura de cancelamento vai ter vez sobre você, não vai ter. Porque você não tem vergonha daquele que não teve vergonha de você. Ele não tem vergonha, amados, de ter sido cuspido, humilhado, crucificado, espancado, transpassado por uma lança, por amor a você. E se fosse necessário, ele fazia tudo de novo. Mas não é, porque aquele único sacrifício foi um sacrifício necessário para conquistar novamente você de volta dos braços de Satanás. Porque o diabo, ele tinha poder sobre a tua vida. Mas Jesus Cristo pouco importou tudo aquilo que estava acontecendo. O que ele importava era você, porque ele te ama. Então, quando você chegar nas tuas redes sociais, amados, não fique lá culturalmente, politicamente, qualquer coisinha assim. É porque você sabe, eu não posso ferir as pessoas. Quem disse que você está ferindo? Você está levando vida para a vida de outras pessoas. Quando você coloca lá um versículo, amados, vida está chegando naquela casa, naquela pessoa. Então não esconda aquilo que Deus já colocou dentro do teu coração, que tem muita gente lá fora clamando, querendo saber se Deus realmente existe e você tem tudo aquilo que Deus precisa através de você para poder conquistar esse mundo lá fora, porque esse mundo vai ser pequeno para tudo aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Não, mas tem aquela outra cultura, né? Aquela cultura de celebridade, aquele tipo de cultura que infelizmente muitas vezes está querendo entrar dentro da igreja, que as pessoas elas estão cultuando uma pessoa e não a Deus.
Sabe, amados, eu não tenho nada contra o profeta, eu amo profecia, na minha casa eu tenho uma profeta, sou casado com uma, mas deixa eu dizer uma coisa, mas nós não vamos para a igreja, porque eu queria saber se a preleção hoje do pastor vai ser muito boa, né? Eu queria saber se... Não, amados, eu não vou para a igreja, não é por causa de uma pessoa, não é um culto, não é uma cultura de adoração a alguém, mas eu vou para a igreja para adorar a Deus. Eu não venho para a igreja, mas simplesmente para vir, porque eu gosto, eu vou ver se o pastor hoje foi com a gravata vermelha. Não, mas não é o meu tipo de roupa que você vai estar aqui para poder ver, mas nós vamos estar aqui, mas para sermos exortados pela palavra de Deus, e com isso, chegarmos cada vez mais perto dele, porque esse tipo de cultura, mas de adoração a um homem, nós devemos honrar, sim, devemos honrar os homens e mulheres de Deus, isso não é errado, mas adorar somente a um. E essa adoração, amados, só Ele que merece a nossa adoração. Porque tem pessoas, amados, e muitas pessoas no meio do corpo de Cristo dizendo: ei, venha para cá. Porque vou saber de uma coisa: quando eu orar por você, através da minha vida você vai ser curado. Mas será, amados, que é através da tua vida que pessoas vão ser curadas? Ou Deus vai te usar como instrumento? Porque é Deus que, através dele, que você é o instrumento que vai abençoar a vida de outras pessoas. Então, mas essa cultura de idolatria a uma pessoa, ela não é muito bem-vinda no nosso meio. Nós não estamos aqui para idolatrar homens, mas nós estamos aqui, amados, para amar ao Senhor, para dizer que só Ele é Deus. Então, amados, se você gostava desse tipo de cultura, de ir para um canto e para o outro, cuidado para não cair no meio do vagão. Porque tem pessoas pulando de igreja em igreja e dizendo: eita, o profeta vai para tal igreja, eu vou para lá. Eita, vai estar agora o ministro de fogo lá no outro canto. Eita, a irmãzinha do sapatinho de fogo vai estar no outro canto. E a pessoa vai para um canto para o outro e tudo mais. E chega no meio do caminho, amados, e muitas vezes acaba ficando. Porque Deus te chamou, amados, não foi para idolatrar, nem seguir homens, mas seguir aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, amados, te prepara, amados, porque o negócio vai começar a arrochar cada vez mais. Aleluia, 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 aleluia. E por que não a gente também não falar daquele tipo de cultura que é do relativismo de gênero, que muitas vezes está querendo começar a entrar dentro da igreja? Porque, amado, deixa eu te perguntar, só uma coisinha bem básica mesmo, tá certo? Isso não é Eduardo que está falando, é aquilo que Deus diz na sua palavra. A palavra de Deus diz que o quê? Que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Foi ou não foi? O que é que tem na palavra de Deus com relação à família? Que diz que família é o quê? É projeto de Deus. E que a família é constituída de quê? De um homem, de uma mulher e de seus filhos. Isso quem está dizendo é Eduardo? Não, é a palavra de Deus. E com relação ao sexo? O sexo foi Deus também que fez, está escrito na sua palavra. Mas o que é que ele diz, amados? Que o sexo foi feito justamente para que o homem e a mulher pudessem procriar, que pudessem sentir prazer, mas depois do casamento, entre um homem e uma mulher. É Eduardo que está dizendo? Não, amados, é aquilo que Deus diz na sua palavra. Aí, o que é que você acha, pastor? Eu acho, amados, que tem muitas coisas que estão querendo entrar no nosso meio, que muitas vezes esse tipo de cultura não são bem-vindas. Por causa de quê, amados? Há anos atrás, se uma certa lei tivesse passado, eu teria que realizar, eu seria obrigado por lei a realizar casamento entre homoafetivos. E se eu dissesse não, eu iria pegar de 2 a 5 anos de prisão e seria inafiançável. Mas eu matasse alguém, eu pagaria fiança porque eu sou réu primário e seria solto e responderia em liberdade. Então, amados, será que são 2 pesos e 2 medidas? Será, amados, que eu e você precisamos aceitar certos tipos de cultura que estão querendo colocar dentro da igreja? Mas eu deixo para a tua meditação quando você chegar em casa. Será que a cultura do relativismo, né, justamente dessa parte de gênero, o que é que Deus diz com relação a isso? Será que Deus aceita? Porque, amados, se Deus não aceita e está escrito na sua palavra, quem sou eu para querer dizer, amados, que aquilo é bem-vindo no nosso meio? Não, amados, eu não posso dizer ao contrário daquilo que Deus diz. E é Deus que fala na sua palavra, isso não é uma opinião minha, é aquilo que Deus fala através de quem? Da sua palavra. E por que não falar daquela outra cultura, aquela que tem acontecido muito nos dias de hoje? A cultura da passividade. Essa eu creio que vocês já ouviram falar com relação a ela. É aquele tipo de cultura, amados, que é sempre a pessoa politicamente correto.
É aquela igreja que, em vez de se levantar e de fazer o seu papel de sal e luz nessa terra, não faz nada. Isso não tem nada a ver comigo, isso não mexe comigo, então está tudo bem. Mas a partir do momento que mexer com a minha família, que mexer no meu bolso, aí então é que eu vou tomar alguma decisão. Mas será, amados, que Deus chamou a gente para ser igreja passiva ou uma igreja ativa? Porque, amados, eu creio, amados, que quando ele fala que a gente é o sal dessa terra e a luz desse mundo, ele está falando, amados, que nós precisamos ser visíveis para outras pessoas, que nós precisamos fazer a diferença onde a gente chega. Porque ele ainda continua dizendo que se o sal não fizer a sua função, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. Então eu e você, amados, como igreja, nós não podemos ficar alheios de tudo aquilo que está acontecendo no mundo lá fora. Nós somos uma igreja ativa. Você sabia disso? Porque, amados, pronto, as pessoas chegam, o que é que mais elas me dizem? Olha, igreja e política são coisas que não se misturam. A política é uma coisa suja. E a igreja é santa, então aí a política e a igreja não podem combinar, então que a igreja fique fora. Mas é isso que Deus diz na sua palavra? Não, amado, se você olhar, você vai ver muitas e muitas pessoas envolvidas em cargos públicos na palavra de Deus, homens e mulheres em posição de liderança, conduzindo o povo. A política em si, amados, ela não é feia, ela é bonita, porque a política foi feita justamente, amados, para o quê? Para que possamos viver em comunidade, vivemos junto com um propósito só, e que as leis sejam justas, para que as pessoas sejam beneficiadas e não maltratadas por outras pessoas. Mas o que tem acontecido? A igreja tem cruzado os braços, porque há tempos atrás, amados, deixa eu só te contar uma coisa, o povo chegava nos púlpitos e dizia: televisão, isso é do diabo, não pode se meter na televisão, porque a televisão é do diabo. E essa cultura entrou no meio do povo de Deus. Então, a gente nem assiste e nem participa. E quem tomou conta de lá, da televisão? Foi o povo de Deus? Ou foi pessoas, amados, que muitas vezes estão trazendo culturas que não são bem-vindas no nosso meio? Porque isso não é bem-vindo no nosso meio. E sabe, amados, é justamente o que aconteceu também na política, porque a igreja se tornou passiva. E aí o que é que acontece? A igreja diz: não, eu não vou me misturar. Então pessoas que infelizmente não são todos, são alguns, políticos que entram ali dentro, amados, para fazer justamente benefício próprio para a sua casa, cabide de emprego, fazendo, amados, que o dinheiro que é para a tua saúde, o dinheiro que era para a tua segurança, o dinheiro que era para te beneficiar, porque se acontecer alguma coisa com você lá na rua, não ache que porque você tem um plano de saúde, quando o SAMU chegar, vai te levar para um hospital particular. Não, ele vai te levar lá para o trauma. E se o trauma não tiver dinheiro, por causa de má administração, foi por causa de culpa de quem? Porque a gente votou errado, porque não colocamos pessoas para nos representar lá dentro, que são tementes a Deus, porque a igreja é uma igreja ativa. Nós, amados, não concordamos com roubalheira. Nós, amados, somos o povo de Deus, e como povo de Deus, amados, nós cremos que devemos ser certo e vamos lutar por isso. E por que não, amados? Será que estamos errados em chegar assim e dizer: não, eu não concordo com isso, porque isso está errado? Ou você acha que o dinheiro que você acorda 5 horas da manhã para poder sair para trabalhar, de 3 meses a 4 meses de teu salário durante o ano inteiro, é justamente para pagar imposto? Isso não deve ser bem empregado na tua vida? Sabe, amados, nós devemos levantar a bandeira, mas não a bandeira de um partido, mas justamente a bandeira do que é certo. Nós devemos chegar e dizer: isso é errado, aqui não, porque nós somos uma igreja ativa, nós somos uma igreja, amados, que não aceita, que se é filho de fulano, pode fazer alguma coisa errada, é filho de Beltrano, não pode. Não, amados, se é para fazer o que é errado, que seja julgado por isso. E não chegar e ter pessoas para passar a mão na cabeça de A, B ou C. Que a justiça seja feita para mim como para você. Porque se você rouba uma galinha para poder dar de comer para o teu filho, que é errado, você vai passar o restante um bocado de anos lá no Roger. É ou não é? Então por que não as pessoas que estão lá no poder não responderem também do mesmo jeito? Porque, amados, nós somos uma igreja, que é uma igreja, amados, que não concorda com coisas que não convêm. Nós somos uma igreja, amados, que levanta a bandeira para acudir aqueles que precisam.
Não é à toa, amados, que Deus colocou no nosso coração para que a gente abra uma casa de acolhimento para meninas que foram abusadas. E você acha, amados, que isso é responsabilidade da igreja? Sim, é responsabilidade da igreja, porque a igreja ela é sal e luz nessa terra, e nós não somos passivos, nós somos ativos. Nós somos pessoas, amados, que botam a mão no arado. Somos pessoas não mesquinhas, mas pessoas que abrem um bolso para que o reino de Deus avance. Porque quando a Bíblia diz, amados, que as portas do inferno não vão conseguir segurar o reino de Deus, você acha que é o quê, amados? É que é uma igreja passiva? É uma igreja que vai estar parada? Não, amados, é uma igreja que está avançando dia após dia. E as portas do inferno não vão conseguir segurar o nosso avanço. Nós vamos avançar, nós vamos crescer, e as boas novas do Evangelho vão ser proclamadas lá fora. Nós não estamos aqui, amados, simplesmente por estar, porque nós não somos um clube social, nós somos uma igreja que não permite com que a cultura desse mundo entre e diga a maneira a qual nós devemos viver. Nós temos uma cultura, e é a cultura do reino de Deus, uma cultura, amados, que vai atrás dos famintos, que cuida dos que estão presos, dos que são órfãos. Nós sabemos, amados, que muitas vezes tem pessoas que infelizmente cometeram crimes, vão precisar responder diante dos homens, mas também, amados, nós precisamos levar as boas novas do Evangelho para eles. Mas tem pessoas que dizem, não, era tão bom que se botasse eles numa cadeira elétrica. Não, será que é a mesma coisa Deus deveria fazer comigo e com você? Porque, amados, não existe pecado, pecadinho é o pecadão, pecado é pecado do mesmo jeito. Se você contou uma mentira, é do mesmo jeito comparado a uma pessoa que matou multidões aqui nessa terra, porque pecado é pecado. E será que eu e você merecemos também uma cadeira elétrica para podermos participar? Não, amados, Deus foi misericordioso com a nossa vida, como também é misericordioso com a vida daquelas pessoas que estão lá na penitenciária. E eu e você, amados, não podemos aceitar a cultura desse mundo, que diz a maneira a qual nós devemos viver. Essa cultura errada, ela não é muito bem-vinda no nosso meio. De jeito nenhum. Eu sei que vocês estão começando a ficar assustados comigo, mas deixa eu contar uma outra cultura, para você ficar mais à vontade. Aquele tipo de cultura, onde existe assim, a igreja tipo lanchonete. Eu vou falar desse jeito para você poder entender melhor. Então eu chego lá, né, e o que é que tem um tipo de cultura que acontece que é desse jeito. Diz, rapaz, você vai numa igreja tal, o que é que você vai procurar lá? Não, deixa eu ver se os louvores me agradam. Deixa eu ver se a pregação do pastor vai ser boa. Deixa eu ver se as cadeiras são confortáveis. O ar-condicionado, deixa eu ver. Não, o clima está bom, hoje não está agradável por aqui. Mas será, amados, que essa cultura da igreja tipo lanchonete é bem-vinda no nosso meio? Sabe, amados, quando eu vou para a igreja, eu vou adorar a quem? A Deus. Então o louvor que foi cantado é para me agradar ou eu estou cantando ele para adorar o Senhor? Então o louvor não é para mim. O louvor é para Ele. Então o louvor não deve ser agradável para mim. Não, pastor, não poderia, pastor, cantar uns hinos mais novos, não, pastor. Você bota os hinos de 1800 e alguma coisa, mas, amados, quem foi que disse que você está adorando ao Senhor, que tem que ser com hinos que são agradáveis para mim ou para você? Nós cantamos para Ele, e não é para mim. Quando o pastor ministra, deixa eu ver se a preleção daquele pastor é muito boa. Não, amados, quem foi que disse que a palavra tem que ser agradável aos nossos ouvidos? Sabe que Deus muitas vezes trata comigo e trata com você de coisas que muitas vezes não são agradáveis da gente escutar? Da gente chegar, amados, da gente ser exortado, trabalhado no nosso coração, para que a gente não saia daqui do mesmo jeito e viva de qualquer maneira. Porque, amados, o nosso Deus não quer que esse tipo de cultura, ele entre no nosso meio. Amados, eu sei que a cadeira acolchoada é boa, eu sei que o ar-condicionado é bom, eu sei que o som importa, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se o som não presta, realmente eu não vou entender aquilo que está sendo ministrado. Mas uma coisa que eu tenho para lhe dizer, amados, nós não vamos para a igreja, não é simplesmente porque é agradável para mim, mas eu vou para a igreja para dar a Deus aquilo que Ele não pode me dar, que é a adoração. De chegar diante do Senhor e dizer, Pai, eu estou me rendendo diante de Ti, porque a minha fonte de vida, Senhor, é você, Pai. Nada eu sou se não fosse por Tua causa. Por isso que eu estou aqui te adorando, cantando hinos de adoração a Ti. E a palavra, amados, quando é ministrada, é justamente para trabalhar no nosso coração, para que a gente não saia e viva de qualquer jeito, e que a cultura desse mundo lá fora, ela entre dentro do nosso meio, e acaba trazendo desgraça para mim e para você. E, amados, é muito sério esse negócio de cultura.
Mas para encerrar só essa parte, deixa eu só contar mais uma cultura. E essa também me trouxe uma revoltazinha também. Sabe aquele tipo de cultura de relativismo, de religiosidade? Você já viu em algum canto que diz assim, que todos os caminhos, eles chegam no mesmo lugar, que chegam a Deus? Então, independente de onde você for, para qualquer tipo de religião, todos eles levam a Deus? Você já ouviu falar disso? Teve um governador, mas do estado do Brasil, que eu não vou dizer o nome dele, sabe, amados, que publicou nas suas redes sociais do governo do estado, né, que tinha lá escrito desse jeito assim: Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Aí colocou embaixo outra publicação, dizendo o quê? Isso é intolerância religiosa, porque não existe somente um caminho, existem vários caminhos. E, amados, será, amados, que isso é a verdade? Ou será que a Bíblia ela é a verdade? Sabe, amados, muitas vezes estão querendo me calar e calar você também. Sabe, estão querendo fazer leis, amados, que muitas vezes estão querendo dizer para mim e para você que nós não podemos mais abrir a nossa boca e dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Porque, amados, não existe vários caminhos, só existe um caminho. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, amados, se é para ser preso por causa disso, que sejamos, mas que a gente não volta atrás, porque esse tipo de cultura não vai entrar no nosso meio. Uma cultura que diz o que eu posso ou o que eu não posso falar. Porque eu não posso dizer que o diabo ele é contra Deus. Por causa de quê? Porque existe uma cultura que adora Satanás. Então eu estou sendo intolerante religioso. Mas é isso que a Bíblia diz, que o diabo é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo. Então, amados, será que eu tenho que falar contra a palavra de Deus? Não, amados, eu vou falar aquilo que Deus diz na sua palavra. Intolerância religiosa, amados, tem outras coisas, mas isso não, amados, porque eu não estou agredindo alguém quando eu falo a verdade. Eu estou levando a verdade para alguém que está vivendo na mentira, para que ele possa vir viver a verdade junto comigo. Então eu e você, amados, não vamos viver nesse tipo de cultura, a qual justamente quer me calar e calar você também, porque a nossa boca, ela é feita para proclamar as boas novas do Evangelho. E se é nas redes sociais, essa cultura não vai me calar. Se é na igreja, essa cultura não vai me calar. Aonde eu for, esse tipo de cultura, ele não é muito bem-vindo no nosso meio, porque nós somos o povo de Deus. Fomos comprados por um alto preço, amados, o sangue do Cordeiro. E a fé que nós temos, amados, não é uma fé cega. A nossa fé, amados, é uma fé que pensa. Se você olhar, mas tem um livro que é mais que um carpinteiro, que ele mostra na psicologia, ele mostra no direito, mostra na matemática, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E aí então quer dizer para mim que a minha fé é uma fé ingênua, onde eu pulo no escuro e talvez eu caia em algum lugar seguro. Não, mas a nossa fé é uma fé racional, a nossa fé, mas tem entendimento, porque Jesus Cristo esteve nessa terra há 2023 anos atrás. Quando eu preencho um cheque, eu estou dizendo, olha, Jesus Cristo esteve nessa terra e ele dividiu a história. Sabe, amados, nós cremos na verdade, e essa verdade ela não vai ser calada por causa de culturas erradas, que muitas vezes estão querendo entrar no nosso meio. Então, Eduardo, se você fala tanto dessa cultura, o que é que eu, como igreja, devo fazer? Em primeiro lugar, ter um senso crítico de tudo aquilo que está chegando no teu ouvido. Porque, amados, para você ter um senso crítico, você precisa investir tempo conhecendo a palavra de Deus. Muitas vezes, amados, nós nos lemos e aí nos envolvemos com aquilo que não é muito bom. Porque, amados, deixa eu te perguntar só uma coisa. Se eu estabelecesse hoje aqui, uma cultura como tinha lá na Ásia, a cultura era qual, amados? Que quando o marido morresse, ele iria ser cremado. Até aí tudo bem, não é? Até aí tudo bem? Tudo bem. Mas a mulher viva ia ser cremada junto com ele. Isso era um tipo de cultura que existia, amados, há um tempo atrás. Então, amados, uma coisa que eu te pergunto, será que coisas que vêm do lado de fora, será que muitas vezes são bem-vindas no nosso meio? Porque esse tipo de cultura a gente rejeita logo, não é verdade? A gente diz, não, peraí, como é que é isso? Se ele morreu, meu amigo, que ele vá só. É ou não é? Para algumas pessoas diz que alívio. Aí chega o pastor vai ministrar lá no enterro e tudinho, aí diz, rapaz, ele era tão bom desse jeito, eu não sabia. Mas
nós não queremos, porque esse tipo de cultura a gente rejeita rapidamente. Mas quando é uma cultura, amados, que entra de uma maneira sorrateira, uma cultura que muitas vezes a gente não sente, que diz, não é bem assim. Será que Deus estava dizendo que você não poderia comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal? Eu acho que Ele está escondendo alguma coisa de você, alguma bênção que Ele está querendo tirar de você. Porque olha só, quando você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Aí as pessoas abrem os olhos, porque eles misturam uma verdade com a mentira, e muitas vezes a igreja está acreditando, amados, que essas culturas, elas são bem-vindas no nosso meio, porque é o amor. Mas será que isso realmente é o amor? Ou isso é uma mentira para roubar aquilo que Deus tem na tua vida? E se eu chegasse hoje e dissesse assim, não, a partir de hoje, todo mundo que for visitar alguma pessoa que é casado, ele vai ter que chegar e permitir que a sua esposa durma com o visitante, porque é um tipo de cultura que existisse. As pessoas iriam rejeitar? Com certeza que sim. Mas, amados, é isso que eu estou tentando te explicar. São culturas que muitas vezes entram de uma maneira tão sutil, tão assim, dizendo, não, gente, que é isso? Vocês pregam amor, então vivam amor. Para que isso? Para que tanta violência? Não, olha só, isso é apenas os dias de hoje, a gente tem que ser moderno, uma mente aberta. Que tipo de mente aberta é essa, amados? Eu prefiro ir para o céu quadrado do que descer para o inferno redondo, né? Como algumas pessoas dizem. E sabe, amados, é melhor que eu e você entenda de uma vez por todas que a primeira coisa que nós precisamos ter é um senso crítico, conhecendo a palavra de Deus, de tudo aquilo que chega até mim e até você. E uma outra coisa, eu queria que você abrisse comigo, lá em Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, para quem não sabe, é lá no Novo Testamento. Efésios, capítulo 5, no versículo 11. Efésios, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Então, amados, Deus nos ensina, através também da sua palavra, que se algum dia você se deparar com algum tipo de cultura, que muitas vezes vai trazer dano para a tua vida, o que é que você deve fazer? Não participe daquilo, porque são obras infrutíferas das trevas. Mas o que é que você deve fazer? Trazer o conhecimento, trazer a luz, trazer à tona. E é isso que nós estamos fazendo aqui essa noite. Nós estamos trazendo à luz, amados, coisas que muitas vezes estão querendo entrar no nosso meio e terem verdades, mentiras como verdades no nosso meio. E é por isso, amados, que em primeiro lugar, precisamos ter um senso crítico, em segundo lugar, reconhecer e demonstrar para todos, dizer, olha gente, cuidado, porque está chegando aí um novo tipo de graça, uma graça onde você pode pecar de tudo que é jeito, mas Deus é tão misericordioso que de todo jeito você vai para o céu. Mas será que isso é a verdade? Será que esse tipo de cultura, aonde ensina que de todo jeito você vai, está certo? Porque, amados, são culturas que muitas vezes trazem mais dano do que benefício no nosso meio. E o Senhor não deseja que isso aconteça para mim, para você, mas que eu e você esteja vacinado todos os dias da nossa vida. Então, amados, o que é que eu vim fazer aqui justamente essa noite? Eu vim te exortar. Eu vim, amados, justamente tocar fogo na tua vida, para dizer que não se conforme com aquilo que esse mundo pode trazer. Não fique à mercê de tudo aquilo que o diabo deseja para a tua vida, porque homens nos últimos dias serão levantados e eles vão trazer palavras que são agradáveis aos nossos ouvidos, mas que essas palavras não são verdades. Que eu e você, amados, possamos escutar e daqui do púlpito, cada palavra que seja pronunciada, a gente procure dentro da Bíblia se é verdade ou não, e se for mentira, rejeita, joga fora. Isso pode ser quem? Pode ser Eduardo, pode ser Rita de Cássia, pode ser quem for, mas analise em primeiro lugar e veja se aquilo está em concordância com a palavra de Deus, porque se não tiver, amados, não é bem-vindo no nosso meio, é veneno, joga fora. Eu e você, amados,
precisamos tomar uma posição de uma vez por todas, nos levantarmos como igreja e não deixarmos, amados, que coisas do lado de fora nos sufoquem, porque eu e você, amados, nós somos a igreja do Senhor, a igreja dos últimos dias, uma igreja, amados, que vai proclamar aos quatro cantos dessa terra que Jesus Cristo vive e ainda reina nessa terra, que milagres não são coisas do passado, acontece ainda nos dias de hoje, e não é apenas milagres qualquer, são milagres extraordinários, como a Bíblia fala, e Ele vai fazer através de você. Sabe, amados, eu e você precisamos arregaçar as mangas e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, seja no meu trabalho, seja onde for, Pai, eu estou lá para dar a minha cara a tapa, mesmo que seja, Pai, para eu ir para a prisão, mas que eu vá, mas que o Teu nome seja glorificado por onde eu for, porque ninguém vai poder resistir à palavra que vai sair da tua boca, ninguém vai poder, por causa que você vai estar inspirado pelo Espírito de Deus, ninguém vai poder chegar para você e dizer assim: não, não é bem desse jeito, porque foi Deus que te conduziu para abrir a tua boca e falar verdades. Então o Senhor nos chama, nos proclama, Ele nos exorta a sermos o exército do Senhor, a dizermos: Pai, eu vou, Pai, eu vou, Pai, eu vou atravessar o mar vermelho, eu vou enfrentar Faraó, seja para onde eu for, Pai, eu vou estar lá nessa terra prometida, a qual Tu proporcionaste já para a minha vida, mas eu não vou abrir mão de tudo aquilo que Você fez para mim. Podem me excluir de minhas redes sociais, podem me dizer que eu sou louco, mas é melhor, Pai, que os céus me aplaudam do que o Teu aplauso desse mundo, porque o aplauso, amados, que esse mundo nos dá é passageiro. A batidinha nas tuas costas, dizendo: rapaz, foi tão boa a tua pregação hoje. Isso aí, amados, muitas vezes são palavras de homens, que são às vezes palavras vazias. Às vezes a pessoa nem gostou, mas para te agradar, ele diz: rapaz, foi tão bom hoje. Mas Deus, amados, Ele não tem meias palavras. E eu quero, como você também quer, agradar ao Senhor todos os dias da tua vida. E que não apenas hoje, mas durante toda a tua vida, você nem se lembre do meu nome, mas você se lembre quem é Deus para você. Que você, aonde você for, amados, você possa ser um anunciador realmente das boas novas. Porque quando você chegar no teu trabalho, Deus chegou no teu trabalho. Quando você chegar na tua casa, amados, foi Deus que chegou na tua casa. E o diabo, ele pode estrebuchar do jeito que ele quiser, pode levantar o rabo, pode gritar, pode espernear, mas nada vai adiantar, porque o ungido do Senhor, que é você, porque se você não sabia, amados, o Espírito Santo é a unção que habita dentro de você, então você é ungido pelo Senhor. O ungido do Senhor chegou naquele lugar. E quando o diabo olhar para você, ele não vai ver simplesmente você, mas ele vai ver o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, ele vai ver o próprio Deus que habita dentro de você, e ele vai chegar, vai dizer: com esse a gente não pode resistir, com esse a gente não pode fazer nada, porque você foi separado para fazer as boas novas. Vergonha, nunca mais, porque quem vai ser envergonhado não vai ser você, vai ser o diabo. Quantas coisas, amados, o diabo já tentou te parar, amados, como tentou já tirar a minha vida por várias e várias vezes. Ou você acha que aqui na igreja eu nunca recebi ameaça de morte? Já fiz algum mal para alguém? Não, só coisas boas. Mas você acha que nunca veio pessoas aqui para dizer: eu vou te matar? Já, amados, já 3 vezes. Mas você acha que eu deixo de vir para a igreja de anunciar as boas novas? Não, amados, eu vou continuar vindo. Até o dia que o Senhor diga: vem aqui para perto de mim, mas deixar de fazer a vontade de Deus eu não vou. Um dia, mas eu estava lá na Epitácio Pessoa, voltando de um encontro de jovens com Cristo. E quando eu estava lá com o carro parado, lá no sinal na Epitácio Pessoa, mas de lá do Ministério da Fazenda, eu ia entrar na Epitácio Pessoa para pegar sentido centro-praia. E quando o sinal abriu, amados, que eu saí, eu não vi que um rapaz vinha fazendo pega. Ele bateu em mim, amados, que quando eu desci do carro, eu não sabia o que era que tinha batido. O carro ficou, o bloco do carro empenou. O bloco é o chassi todinho do carro, empenou, o carro ficou no C. Quando o moço que chegou para fazer a perícia, que ele olhou para mim e disse: rapaz, agradece a Deus, porque por 1 segundo
você não estaria aqui para contar a história do que aconteceu. Eu sabia que tinha sido a mão de Deus. No dia, naquele assalto, que o rapaz disparou, o tiro passou no meio das minhas pernas e o bandido que estava por trás de mim, segurando as minhas mãos na cabeça com outro revólver, e o tiro passou por mim e pegou na perna dele. Você acha que foi o quê? Sabe, amados, Deus trouxe tantos livramentos para a minha vida, como para a tua vida também. E isso é por causa de quê, amados? É porque tem um propósito na nossa vida. Sabe, é porque eu e você, amados, nós temos um plano da parte de Deus. Nós fomos chamados para ser realmente o sal dessa terra, a luz desse mundo. Então não deixe que a cultura lá fora diga quem você é, porque a tua identidade, quem te dá, não é o povo lá fora, é o Senhor. E Ele diz que você é a menina dos olhos dEle, que você é sacerdócio santo, nação eleita. Então, amados, quem você é? Não é uma pessoa qualquer, você é alguém que foi comprado pelo alto preço. Então, mesmo que o mundo inteiro te rejeite, Deus te ama. E porque Deus te ama, amados, eu não vou sucumbir a essas culturas que muitas vezes vêm dizer quem eu devo estar, o que eu devo falar, o que eu devo fazer, como eu devo me vestir. Não, amados, eu faço aquilo que Deus disse que é para eu fazer. Porque eu não preciso, amados, estar na minha rede social, tirando uma foto de biquíni e dizendo assim, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Olha, aqui, irmão, será que é isso, amados, que Deus quer? Ou será, amados, que Deus quer que eu chegue e eu abra a minha boca cheio da unção e fazer com que a vontade de Deus aconteça aqui nessa terra? Sabe, amados, tem muito mais coisa para mim e para você. E eu e você como igreja, amados, nós não estamos aqui para brincar. Porque, amados, eu poderia aqui estar justamente aqui contando de A, B ou C e dizendo, olha, você é um cordeirinho de Jeová, né? O Senhor vai cuidar da tua vidinha. Coisa pequenininha, mas nosso Deus não é pequeno, nosso Deus é grande e Ele quer fazer um estrago no inferno através da tua vida. Porque, amado, se você não entende, deixa eu te dizer uma coisa com muito amor e carinho, mas guarda isso no teu coração. Você é uma pedra de derrubar gigantes. Sabe, amados, porque estava lá Davi, aquele jovem, com a face rosada, uma criança, mas ele escolheu aquela pedra, e quando aquela pedra foi lançada, amados, eu creio que a unção de Deus pegou junto com ele, que aquela pedra encravou no crânio daquele gigante. Amados, alguém aqui é neurocirurgião, mas você sabe que esse osso do nosso crânio é duro. É duro, amados. É o duro, a ponta, mas de um tiro, muitas vezes, se ele entra no teu crânio, ele pode chicotear, é essa a palavra que fala aqui no Brasil, aqui ele ficar indo para um lado e para o outro, dentro e não sair dentro do teu crânio, de tão duro que teu crânio é. E, amados, como pode uma criança jogar uma pedra e encravar na testa de um gigante? Porque, amados, é Deus que estava pegando a mão daquela criança e fazendo com que aquela pedra ungida pelo Senhor, derrubasse aquilo que era contra o povo de Deus. E você foi levantado pelo Senhor, amados, para fazer acontecer nessa terra. E por que é que a gente está falando sobre cultura toda vez esse mês, agora o mês de junho? É para que, amados, que você entenda quem você é. E domingo após domingo, a gente vai tocar fogo na tua vida. E você vai sair daqui afogueado, dizendo, Pai, eu quero muito mais fazer aquilo que Tu queres para a minha vida. E sabe, para encerrar, amados, abre lá em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. No versículo 8. Colossenses, capítulo 2. No versículo 8, que diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade. Eu estou lendo 8? Jesus, desculpa, eu não disse que era nesse, não era 8. É aqui, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas
e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, amados, que você tenha isso no teu coração, que os fundamentos que eu e você precisamos seguir é a cultura do reino de Deus, e não a cultura daquilo que os homens podem nos dizer. Amém, amados? Então, pastor Cirilo, come here, please.